Olá, boa tarde, 7 de outubro de 2024. Meu amigo, no dia 18 de dezembro de 2019, fixa esta data, na 17ª jornada do campeonato italiano Il Calcio, a equipa da Juventus venceu Sampdoria por 2-1. Mas, agora estou a olhar para esta câmara, neste dia, tem de ser esta, né? Pronto, não faz mal. Algo marcou a história do futebol. O jogador que marcou o segundo golo da Juventus entrou para a história por causa da marca daquele dia. Ele teve uma impulsão de 71 centímetros. Ficou suspenso 92 centésimos. E ele atingiu a altura de 2,56 m. Estou a falar de Cristiano Ronaldo. Mas se recuarmos no tempo, a 7 de fevereiro de 1988, Michael Jordan, jogador de 1,98 m, ele atingiu 1,20 m por causa da impulsão. Saltou até 1,20 m. E ficou na história. Como é que um jogador... Posso já para esta câmara? Como é que um jogador... Veja só, como é que um jogador que tinha entrado em 1904 na NBA, em 1988, atingiu esta marca. Veja lá, reflita comigo. Cristiano Ronaldo, 2,56 m, CR7, 2,56 m, por causa da impulsão. E Michael Jordan conseguiu saltar até 1,20 m de altura. Deixa-me dizer-lhe uma coisa, será que eles nasceram já a saltar até este ponto? Não. Isso tudo é resultado de treino, investimento, foco, determinação. O que tem faltado na vida de muita gente. Quando você treina, você está focado, você não perde o rumo, atinge. Eu hoje não vou falar muito, mas durante a semana vamos partilhar sobre isso. Conhecemos pessoas que iniciaram um negócio, angolanos como nós. A meio do caminho, o negócio foi-se embora, porque não tiveram foco, determinação, persistência. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso e vosso Ecos e Factos. Há bocadinho estávamos apenas no canal principal, mas agora já estamos nos dois canais. Vamos às notas de referência da edição de hoje do nosso e vosso Ecos e Factos. Detida na Huila, a chefe do depósito do programa nutricional por desvio de mais de 2.000 suplementos alimentares, encontrado sem vida na província do Zaire, recém-nascido e sem a cabeça, a mãe de 23 anos de idade, sob forte suspeita. Aqui o facto já se torna evidência. Vamos ao trânsito. Vamos abrir com o trânsito. Junta-se a nós o professor Júlio Cantal, que vai ajudar-nos a olhar para o trânsito. Boa tarde, seja bem-vindo, professor. Boa tarde, Mário Santos, e permita-me começar a minha abordagem endereçando o nosso gesto de solidariedade, Mário, a todos aqueles que padecem do câncer da mama, a todos aqueles que perderam entes queridos em razão desta patologia, Mário. Eu tenho uma filha adotiva, a Kátia, que está nesse momento a padecer deste mal, e gostaria aqui de realçar que todas as mulheres devem
com a devida antecedência, fazer o rastreio deste mal. E gostaria aqui de realçar, Mário, que por ignorância muita gente pensa que é um mal que só ataca as mulheres. Não. Os homens também podem ser alvos deste mal. O meu amigo Vicente, ou melhor, Valente, faleceu o mês passado de setembro numa luta contra o câncer da mama. Portanto, todos nós somos aqui chamados para fazer uma reflexão sobre este mal, que não afeta só mulheres, mas também os homens, embora em percentagens muito pequenas. E as campanhas começam agora, em dezembro vamos ter também a luta contra o VIH-Sida, não é? E continua, não podemos parar. Não podemos parar. Cancro da mama, daqui a pouco vem o... VIH... Mas antes ou depois também temos o da próstata. Da próstata. É sequencial, Mário. Sequencial. Este nosso rosa aqui... É de propósito. É de propósito, é mesmo para provocar. Bomba dos mirantes, professor. Pois, Mário, hoje... Olha aquele malandro, Mário. Todo mundo parou para que os peões atravessassem e houve um malandro que destoou e quase que colhia um dos peões. Portanto, Mário, já que o dissemos várias vezes que neste local os peões gozam de prioridade, assim o estabelece o artigo 101 do Código da Estrada, certo, Mário? Certo. Portanto, quem passou por uma escola de condução, absorveu conhecimentos e passou por aquele processo de aprendizagem sábio, Mário, sábio. Há aqui uma nota para as autoridades. Já é tempo, Mário, de se recolocarem as marcas. Aqui as marcas esfumaram-se e alguns condutores então vão de forma arrogante retirando a prioridade que os peões gozam aqui nesse espaço. Também estabelece a norma, Mário, que a marca no pavimento deve ser precedida de sinais gráficos verticais. Um de perigo entre 25 a 50 metros da marca e no local exato um de informação. Quando tudo deve ser feito que é para que se reponham esses sinais. Regi, hoje, porque começamos um bocadinho mais tarde, eu queria pedir-vos que fôssemos já para o gráfico, porque o tempo vos esfuma, não é porque assim o quiséssemos, mas outros compromissos da estação não permitiram entrarmos a tempo, porque os amigos telespectadores que estão a acompanhar a emissão perceberam que hoje é um dia que marca a vida dos angolanos, sobretudo os da Igreja Católica, né? É, Mário, que viram a ser levado até a última morada o cardeal Dom Alexandre do Nascimento. Mário, independentemente das crenças, portanto, está o homem e que ele marcou, deixou de forma indelével uma marca nos diversos aspectos da sua vida, como académico, como escritor, quer dizer, na sua dimensão, fundamentalmente como nacionalista. Exatamente. Certo, Mário? Ele chamou a si, independentemente da sua crença. E é isto. Nós devemos nos aceitar na diferença e reconhecer o legado, Mário. E é o que falta. Tem faltado muito, embora que me chama a atenção este quadro, tem faltado em alguns setores, em algumas pessoas, esse espírito nacionalista, o ser angolano, o assumir. E eu gosto daquela atitude do filho da tia Pequerucha, que faz aquela fotografia com as cores da bandeira nacional. É mesmo assim que nós... Nas diferentes vertentes, o Dog tem este lado. O Dog ele, portanto, independentemente das suas convicções, mas ele chama quem? Angola. Exatamente. E reconhece-a como sua mãe, embora a tia Pequerucha seja a sua mãe biológica. Vamos então, os dados não são nada animadores de 4 a 6 de outubro, professor? Não, são violentos, Mário, e tendem a subir. Mário, para este final de semana, e aqui nós passamos a considerar a sexta também, sexta, sábado e domingo, porque os angolanos assumiram de que a sexta-feira é o dia do homem, em que a balbúrdia se instala. Há quem até chama a quinta de sexta mínima. Quer dizer, inventa-se tudo para o quê? Criar desordem, Mário. Então, na sexta-feira, nós tivemos 27 acidentes que produziram 10 mortos e 45 feridos. Isso foi na sexta-feira, Mário. No sábado, outra vez 27 acidentes, só que desta vez produzindo 4 mortos e 33 feridos, Mário. No domingo, acho que tudo acordou maluco, certo, Mário? E tivemos o quê? 30 acidentes que produziram 10 mortos e 58 feridos. 58, Mário. Agora vejamos o balanço dos 3 dias, o acumulado. 84 acidentes, dos quais resultaram 24 mortos e 136 feridos em 3 dias. O que queremos, Mário? No sábado, participei de uma palestra ali no Sinfotec,
fui convidado e falamos sobre atropelamentos, Mário. Estive eu, olha, escreve quase o Ecos todo. Estive eu, esteve o Casa Maior, esteve o Dr. Kingongo Avita e fomos os preletores, Mário. E saltou-nos à vista um menino na plateia que deve ter os seus 12, 13 anos e que ele fez um grito de socorro, Mário. Ele pediu para que se lhe dessemos a palavra e quando foi a palavra ele disse, olha, é a primeira vez que eu entro em contato com psicólogos e sociólogos. Nunca. Na minha família, muitos conduzem, meu pai tem carro e por aí fora, mas ninguém fala sobre os cuidados a ter no espaço rodoviário. O que eu ouvi aqui, nunca ouvi nem em minha casa. E eu agradecia, e o Kingongo Avita e o Casa Maior, quando aqui estiverem, se calhar, vão realçar, eu agradecia que os psicólogos e os sociólogos fossem às casas das famílias, às escolas, para nos levarem informação. Porque eu aqui tive muito conhecimento, não só sobre a situação rodoviária, mas também no espaço público, porque nas famílias nós não estamos a receber orientação. No meu bairro há grupo de jovens que lutam com katanas, com cacos de garrafa, com tudo, porque em casa ninguém nos orienta. E eu, se não for aconselhado, posso ser um delinquente. Mas aquilo comoveu toda a plateia, mais de 200 pessoas ficaram comovidas, Mário. Portanto, aqui aproveito a deixa do menino para dizer o seguinte, por carga d'água, as administrações, certo, nas áreas sociais, não contratam psicólogos e sociólogos para, então, dar este apoio, Mário, este apoio psicológico às pessoas. Nas comunidades, Mário, temos pessoas que foram vítimas de atropelamento, assaltos, violações e por aí fora. Então, que se crie semanalmente um único dia que é para, então, absorver pessoas, certo, Mário? E estes técnicos, então, poder auxiliar, poder reconfortar, porque nota-se, Mário, que os angolanos não estão bem do ponto de vista da saúde mental. Não é a minha área de formação, mas vamos percebendo um pouco isto e reflete-se também no espaço rodoviário, Mário. Aliás, daqui a pouco vai perceber, tão logo mudemos de assunto, vai perceber efetivamente isso que foi dito pelo professor Júlio Quental. Professor, assuma uma pausa, vai regressar a qualquer altura. Disponha, Mário, disponha sempre. Bom, o professor falou de saúde mental. Na província do Zaire, bairro 11 de novembro, uma mulher, 35 anos de idade, terá posto fim à vida do seu recém-nascido. Esta mulher já tem 3 filhos e agora é acusada de tirar a vida do quarto recém-nascido, porque o bebê foi encontrado numa lixeira no bairro 11 de novembro, sem a cabeça e com o corpo desfigurado. Vamos primeiramente a esta história e depois reflitamos todos. Se for verdade, estamos a bater no fundo. Vamos a esta história. Roda. A jovem mãe, já com 3 filhos, está a ser acusada de negar os cuidados ao quarto bebê. O Serviço de Investigação Criminal conta que foi detida após descartar a criança numa lixeira na última quarta-feira, no bairro 11 de novembro, arredores de Mbanza, Congo. O corpo do recém-nascido foi encontrado sem vida, totalmente desfigurado e sem a cabeça, numa vala de drenagem. Os motivos para essa conduta chocante ainda são desconhecidos. Então, logo os serviços do SIC tomou conhecimento da informação, partiu para um trabalho de inteligência criminal e de constatação, em coordenação com as equipas multissetorial. Constatado no local, determinou-se a presença do corpo de uma bebê. Esta já sem vida e sem a presença da cabeça de um dos membros que compõem o corpo humano. Diligências foram feitas a nível do operacional e determinou-se então a presença da senhora que está cá conosco, que é a mãe do feto que foi encontrado no local. No mesmo bairro, já na área de Mfumo, um jovem de 25 anos é acusado de abusar sexualmente de uma jovem de 19 anos com perturbações mentais. Isabel Simões, nome fictício, a irmã da vítima, compartilha sua dolorosa experiência. Eu, quando fui no quarto de banho, fui encontrar minha irmã, joelhada assim. Logo isso,
Eu não perguntei à minha irmã, fui tirar aquele chave aí, queria mesmo acender, eu fui tirar aquele chave. Me fala, o que fizeram com a minha irmã no quarto de banho? Porque a tua irmã está no quarto de banho. Eu falei, sim, a minha irmã está no quarto de banho. Fizeram o quê? Na qualidade de vizinho da vítima, que aproveitando-se da ausência dos progenitores da mesma, e quando a menina estava no quarto de banho a tratar-se da sua higiene pessoal, e introduziu-se na mesma, tendo abusado a menina sexualmente. Fruto da intervenção dos parentes, tinha uma irmã que estava próxima a presenciar, interviu, chamou por ajuda dos vizinhos e flagraram o mesmo no interior do quarto de banho com a menina também lá dentro. Os acusados dessas atrocidades que ferem as normas sociais estão agora à disposição da justiça, aguardando as consequências dos seus atos. Infelizmente, e se confirmar, se for verdade, temos uma triste realidade. Infelizmente. Mas vamos refletir sobre isso com a ajuda do especialista. Professor Nkanga Gomes, por favor, junte-se a nós. A doutora Alcântara Costa também. Professor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Mário. Boa tarde, estimado telespectador. Viva, Mário, boa tarde. Cumprimentos simpáticos para os nossos telespectadores. Nós temos que olhar com olhos de ver para a saúde mental, professor. Esta senhora que está a ser acusada, 23 anos, já tem 3 meninos, 3 filhos. E, no entanto, viria o quarto, que já estava com ela em vida, mas o quarto menino viu a sua vida interrompida. O recém-nascido foi encontrado numa lixeira, o corpo desfigurado, sem a cabeça. Ela é a principal suspeita, está detida, e se confirmar, não há... Eu sei que vocês têm sempre aquela ligeireza É o que a lei diz. diplomática. O que a lei diz. O que a lei diz, não é? Mas a diplomacia de tentar suavizar o impacto de uma situação como esta. Não, deve ser... Ela sentiu medo, mais um bebê, o pai não pode não estar presente. Mas se for ela, doutora Alcântara, desfigurar o próprio filho, cortar a cabeça, podem surgir várias interrogações. Será um ritual satânico? Mário, a pergunta que se faz, se é possível que uma mãe faça isto. É a pergunta que se faz. Esta é a pergunta. E a resposta tem que ser buscada do ponto de vista técnico-científico, trazendo aqui os argumentos da psicologia e a psiquiatria no âmbito daquilo que se faz na investigação criminal. Pois. Porque precisa-se esclarecer o Ministério Público e o próprio Tribunal em termos de fundamentos, ou o que é que deu origem a esse tipo de comportamento. E é dali que sempre dissemos que nesse tipo de situações, as perícias técnico-científicas feitas por laboratórios de criminalística são inderrogavelmente insubstituíveis. Porque só são estas que podem trazer o esclarecimento dessas matérias. Mas Mário tem 4 filhos que se calhar têm-os tratado bem. Então pergunta-se, mas porquê que com este filho teve esse tipo de comportamento? É como dizias, vamos ter mesmo que recorrer a uma linguagem simpática da ciência. Porque a ciência diz, aquela mãe, aquele pai que matar o seu filho é porque ali houve algum surto psicótico que provocou o rompimento umbilical e o rompimento do amor antropológico da mãe para com o filho. Poderemos estar em presença de uma reação dela, não é? Pelo facto de já ter 3 filhos, olhar para o último e dizer, se eu não consigo sustentar estes, como é que eu vou tratar do... Seja como for, Mário, o problema aqui é a coragem que se tem para cortar a cabeça do filho, que é uma coisa impensável e inengolível para qualquer ser humano que tenha alguma empatia e solidariedade para com outro ser humano. Quer dizer, que esse passo de buscar uma faca e cortar o pescoço de uma criança inofensiva, vulnerável, incapaz de lhe disparatar, incapaz de lhe poder agredir, esta coragem veio de onde?
Porque era possível para alguém que agrediu-nos, feriu-nos, na nossa reação, pegarmos uma outra katana e no pescoço. Exatamente, em retaliação. Exatamente, porque ali já pensaríamos naquilo que chamam o instinto de defesa. Ok. Instinto de sobrevivência. Ele feriu-me, eu vou ter que me defender. Mas aqui estamos diante de uma criança inofensiva. Por isto que dissemos aqui, a única coisa que podemos aqui dizer é ir buscar algumas explicações da literatura da psiquiatria e da psicologia. Não sabemos bem que idade tinha a criança, não é verdade? Para explicarmos que terá havido ali uma atrofia cerebral, rompeu com o amor antropológico que uma mãe deve ter com os filhos. Oh, Mário, eu sempre dou o exemplo. Tenta só fazer isto numa cria da galinha, para ver se a galinha não lhe vai subir e lhe rasgar todo o fato da cor azul. Então, para o ser humano, se isto acontecer, é porque alguma coisa de grave aconteceu na mente dele, porque essa coisa, porque não, se calhar achou que tem muitas crianças, enfim, então poderia ter deitado a criança só, abandonar. Esses comportamentos todos na nossa Lei 38/20 estão ali estabelecidos esses comportamentos como crimes. Muito bem. Abandono de incapaz e ainda mais um homicídio de incapaz. Mas sendo mãe, e porque somos humanos, sempre aconselhamos que se faça alguns exames da psiquiatria e da psicologia para sabermos, na verdade, o que terá acontecido. Professor Nkanga Gomes, tem de haver um investimento no setor da formação do ser humano em Angola, portanto é a nossa realidade, porque isso não pode continuar. Estamos a falar de homicídios que se confirmar que acontecem no seio familiar. Sim, Maria, infelizmente esta é uma das realidades do país em que meninas jovens têm 23 anos já com 4 filhos, por isso é que ela tirou do caminho o quarto. Os 3 continuam vivos, mas o quarto, ele acabou por interromper o seu percurso aqui na Terra. Com uma taxa de natalidade bastante elevada, mas é aquilo que disse o Dr. Alcântara, nós devemos sempre nos socorrer à ciência e a sociedade deve compreender que os comportamentos humanos devem ser analisados do ponto de vista científicos e não do ponto de vista emotivo. Por isso é que nós fomos à academia, estudamos um pouco, lemos alguns livros para compreender a dinâmica comportamental do ser humano e ensinar a sociedade, partilhar com a sociedade do pouco conhecimento que a gente possui para compreendermos esta dinâmica elástica negativa destes comportamentos. Que uma mãe que goza de sanidade mental, que não tem nenhum distúrbio, não tem nenhuma desorientação psicológica ou mental, dificilmente tira a vida de seu filho. Um recém-nascido, um inofensivo, onde a mãe agride e tira a vida. E corta a cabeça. Exatamente. Então, é preciso nós compreendermos sempre no âmbito da cientificidade. Provavelmente, alguns aspectos psicológicos, alguma desorientação mental circunstancial, influenciada por N variáveis que resultaram nesta ação, que ela própria, ao perceber-se que está a realizar esta preocupação, porque vê, ela pega um objeto contundente, é uma hipótese, e vai agredindo, vai abatendo o seu próprio filho, que veio do seu ventre, que durou 9 meses. Ora, há aí uma ruptura total, umbilical, como o Dr. Alcântara disse, antropológico entre a mãe e o filho. Não perco o raciocínio. Doutor Alcântara, não perco o raciocínio. Segura a frase. Doutor Alcântara, vocês que estudam o comportamento da mente criminosa, é provável que naquele momento em que ela agride, eu estou a aproveitar a deixa do professor Nkanga Gomes, naquele momento em que ela agride, é provável que ela se desligue e a olhar para o elemento, a vítima,
não sentir que está a bater numa pessoa, mas pode estar a pensar que está a bater numa outra coisa qualquer. Por isso que dizíamos aqui que ali houve qualquer surto psicótico, atrofia cerebrotónica que desorientou aquilo que lhe diz assim: cuidado, o bom é isto, isto ali é o mal. Então ali chamam, por exemplo, na ciência, a psicopatia canibálica, ou então a psicopatia sádica. Meu Deus. O sadismo. Pode concluir o raciocínio, como dizia, aqui não são muitos aspectos sociais, questões económicas, não é muito por ali. Porque se ela teve 3 partos e ela criou os 3, e chega no quarto, tem esse procedimento, é preciso olharmos com uma certa cautela, a situação é grave. E ela não fica impune. Mas por isso é que ela já está detida, porque comete um ato ilícito, um comportamento condenável. Então é que é preciso que a sociedade vá abrindo o cérebro e não julgar de imediatamente, julgar com afetos, mas olhar na cientificidade. E aqui, quer o SIC, quer o DIP, que vão estar na instrução processual, não agirem do ponto de vista emotivo, mas sim do ponto de vista científico, para compreender o meandro depois, até que se leve à prova de que, de facto, esse é o processo para que, de facto, o juiz tenha elemento suficiente para julgar ou ilibar face a algum distúrbio psicológico que terá surgido naquele momento. E o pai, onde é que fica? Aqui o aspecto social do Dr. Alcântara, que já entra o aspecto social, e alertar a sociedade e os homens. Há alguns homens que parece que encaram a questão biológica como uma diversão, permita-me aqui o termo. E é preciso que nós começamos a perceber que vitimizamos e acusamos só aqui a mulher como alguém que nasce irregularmente, entre aspas, com uma taxa de natalidade muito acelerada, e o homem ilibado. É importante que as famílias angolanas começam a compreender de que devem instruir os seus filhos para que tenham o comportamento da sexualidade e do sexo controlado. É preciso que as famílias eduquem os filhos que fazer filho não é um desporto. Quando você vai arranjar uma rapariga para fazer filho, você deve assumir essa responsabilidade. É uma dádiva e não uma diversão. Vá conceber a menina, pois se fuga. As famílias criam homens impreparados, homens sem ética, homens com uma mentalidade pouco desenvolvida, homens com tendência de fuga à paternidade, pensando que só a mulher que vai levar o filho. É preciso educar o jovem de que o filho é seu. E fazer filho, há questões económicas, afetivas, acompanhar a gestação, e a mulher que escolhe é uma mulher que vai fazer família. Por quê? Porque também estão a contribuir na desestruturação das famílias e a trazer filhos ao mundo sem futuro e trazer problema para o Estado angolano. O nosso orçamento já é irrisório, só temos um recurso em commodity, que é o petróleo, que nem chega para nós, né? Até que se prova o contrário. Tá? É preciso que o jovem, para concluir, seja responsável. E aqui entra o papel da mãe e do pai. Há muitos pais irresponsáveis que não educam o filho sobre a sexualidade, o sexo, de que deve controlar para que, de facto, se ter filho, deve assumi-lo até o resto da vida. Doutor Alcântara, quer acrescentar, né? Mas vamos já aproveitar, doutor Alcântara, para falarmos também do cidadão, ainda nesta peça, que está a ser acusado de 25 anos, né? De ter abusado sexualmente uma mulher, 19 anos já não é uma menor, é uma mulher. Ele agrediu, não é? Agrediu sexualmente uma mulher que suspeita-se, até prova em contrário, que padece de perturbações mentais. O jovem é ao lado. Claramente, Mário, o abuso sexual contra incapacitados ou pessoas incapazes. Estamos a falar, por exemplo, de alguém doente que tem problema, de um síndrome de Down, pessoa que não tem crítica, porque muitas vezes tem alguma doença mental e fica só ali no canto dela. Este abuso também a Lei 38/20 de 11 de novembro pune com bastante extensividade.
Embora, como sempre dissemos, as nossas penas são brandas, mas a lei pune. Portanto, o 184 do Código Penal fala destas matérias com uma pena, não é grande coisa, 2 anos a 12, para ver essa pena. Mas o indivíduo que assim procede são desses maníacos sexuais que sempre falamos aqui, que não têm controlo, nem tão pouco gestão do impulso sexual que ele sente e pensa que uma criança, uma idosa e uma pessoa é incapaz. Um indivíduo que tem saúde mental, quando vê uma criança, cai-lhe a simpatia e a solidariedade, aquela alegria para com esta criança. Quando vê uma idosa, cai-lhe também a simpatia, o afeto e o respeito integral. E quando vê uma incapacitada, cai-lhe a solidariedade, o afeto e a hombridade. Aquilo que sentir um pouco de pena dessa pessoa. Porque é que Deus retirou as capacidades que poderiam provocar a que essa pessoa fosse como eu. A partir do momento em que esse indivíduo começa a correr diametralmente para um outro lado, por exemplo, violentar uma idosa, uma criança e uma incapacitada, esse indivíduo não tem saúde mental. Mas, tal como o Dr. Kanga disse, quando nós focamos aqui as questões de saúde mental, não estamos a dizer que este indivíduo que praticou um ato brutal, um ato de animais, não estamos a dizer que deve ser exonerado da condena. Não. A única coisa que pedimos aqui é que, sendo jovem, a pena de 2 a 12 anos, vão aplicá-lo uns 10 ou 8 e ficará a metade na cadeia, sairá rapidamente. Vamos chamar a humanização da justiça para que se faça perícia ao indivíduo, para que quando cumprir a sua pena e sair, não avilter, não abuse mais de outras pessoas. São desses indivíduos, Mário, que também sempre reclamamos a castração química, está a perceber? Era bom que se fosse levar, não temos isso no nosso código, infelizmente. Se o fizermos, os direitos humanos cairão sobre nós. Mas é importante que fôssemos pensar nessas matérias, porque no futuro a tendência é termos mais maníacos sexuais nesse país. Por isto, uma castração química para neutralizar e matar a testosterona que lhe produz o prazer sexual seria uma das boas vias para ver se o indivíduo fique sem dentes como um leão velho e fique em estado cadavérico do ponto de vista da sexualidade. Muito bem, vamos mudar de assunto. Roger, muito obrigado. Na província do Kwanza Sul, o falso, eu acho que, e vamos perceber isso quando virmos a matéria, o falso agente da Polícia Nacional, aquele que se faz passar por agente da Polícia Nacional, ele provoca no cidadão um certo afastamento das autoridades. Começa a recear, porque o seu comportamento põe em causa a atividade da corporação. É que eu olho para o cidadão uniformizado, por exemplo, no Kwanza Sul, cidadãos que, na calada da noite, os professores, uniformizados, como se fossem mesmo agentes da Polícia Nacional, até prova em contrário, usavam armas brancas para roubar motorizadas. Como é que o cidadão honesto vai aceitar amanhã que o agente da polícia lhe interpele durante a noite? Se ele na cabeça tem a ideia de que o agente da polícia é aquele que vai tirar uma faca e tentar roubar uma motorizada. Por isso é que quando nós condenamos os comportamentos dos falsos agentes, ou aqueles cidadãos que se trajam, nem sequer são falsos agentes, porque é um cidadão que se trajou apenas. Quando nós comentamos e até condenamos atitudes do género, não é por belo prazer. É porque põe em xeque a imagem da Polícia Nacional. E no Kwanza Sul, estes cidadãos foram detidos e vão prestar contas. Vamos ver. A Polícia Nacional no Kwanza Sul procedeu à apresentação de 8 cidadãos nacionais supostamente implicados nos crimes de furto, roubo e uso ilegítimo de designação, sinal ou uniforme.
Este último crime recai a 3 indivíduos que se faziam passar por efetivos da Polícia Nacional e, na calada da noite, interpelavam mototaxistas na cidade do Sumbe para retirarem os seus pertences. Com uniforme de uso exclusivo da Polícia Nacional, munidos de arma branca, estavam ali a importunar mototaxistas com a finalidade de subtraírem essas motorizadas. A polícia, avisada deste facto, ocorreu ao local e procedeu à detenção destes 2 indivíduos. Dos implicados estão ainda 2 cidadãos acusados de roubo de um televisor do tipo plasma e de um computador portátil. Este computador, por sinal, pertence a uma instituição, no caso o Hospital Geral 17 de Setembro, em que um dos funcionários, avisado inoportunamente, levou este meio para a sua residência para executar alguns trabalhos técnicos. Infelizmente, esse computador também foi surrupiado nessa residência. Fizemos diligências e conseguimos, nessa altura, deter o indivíduo que furtou o computador e, obviamente, apreender o respectivo computador. Polícia Nacional no Kwanza Sul apresenta 8 cidadãos nacionais supostamente implicados nos crimes de furto, roubo e uso ilegítimo de designação, sinal ou uniforme. Este é que é o grande problema. Este é que é o grande problema. Agora, eu disse há bocadinho, pensa que isso só se restou no Kwanza Sul? Não. Na Luna Norte. Muito recentemente, aliás, vamos trazer à memória um caso que aconteceu na Luna Norte, parecido a este. Veja. Vamos ver o caso da Luna Norte. Luna Norte. Aí estão. Olha para o cidadão, ele cruza consigo à noite, quer dizer, ele nem sequer tem noção de que o agente da polícia não pode andar com aquele cabelo. Não sei se os professores... Não pode, o agente da polícia não pode andar com aquele cabelo. E ele tem passadores, tem as divisas no ombro. Por amor de Deus, estamos a brincar com coisas sérias. Então isso agora é assim, é uma brincadeira. É pegar o uniforme da polícia, revólver, coldre, e pá, vou para a rua interpelar as pessoas. Hã? Então, isto é assim agora. Nós estamos num país onde não há leis. Bom, até prova em contrário. O homem estava uniformizado, até prova em contrário como? Será que foi a própria polícia que pôs o uniforme no homem? Olha, põe o uniforme, vamos te filmar. Para quê? Até prova em contrário está aí, prova em contrário, visível. Não, até pode ser uma peça que estavam a fazer um filme. Estavam a fazer um filme, tem que ter autorização, por amor de Deus. Meu Deus do céu. Olha, não, algum dia tem de se pôr ponto final a esse tipo de brincadeiras. Porque a imagem da corporação fica de tal forma manchada que o cidadão, às tantas, já não sabe se estou em presença de um agente ou não, professores. Amanhã eu estou com receios. Mandam-me parar, será que é mesmo um agente da polícia? Não será mais um suposto agente? Por isso é que isso não é uma simples brincadeira. Não é, professor? Mário, de facto, nós estamos numa situação complexa e aqui eu acho que chegou a hora da própria Polícia Nacional e quem tem o poder de decidir para colocar um ponto final nisto, porque isso é um perigo de Estado. Isso coloca conflito na relação e na confiança polícia-cidadão. Ora, creio eu que a Polícia Nacional tem um relatório dos falsos polícias. Tenho essa percepção, sendo em conta porque a polícia é um órgão castrense bastante sério, devidamente organizado. Acredito eu que chegou o momento da própria Polícia Nacional, as entidades que tinham poder, em meter um ponto final. De que forma? Primeira nota, é preciso ver alguns artigos do Código Penal para agravar as penas de cidadãos que
cometem este tipo de ilícito. Ou seja, é preciso, tal como o Dr. Alcântara outra vez deu aqui um exemplo muito interessante, quando falávamos da criminalização, tendo em conta o gráfico, é hora de olharmos alguns artigos do Código Penal para agravar as penas daqueles indivíduos que cometem ilícito contra órgãos castrenses, Polícia Nacional, o Exército e outras entidades ligadas à estrutura castrense, para ver se elevamos as penas e desencorajar esse tipo de prática. Por quê? Ora, se esse tipo de comportamento é porque há espaço, Mário, e o criminoso faz leitura, e como o Dr. Alcântara e nós aqui temos dito, as nossas penas são brandas. Temos a consciência de que não se resolve o problema elevando penas, mas devemos começar por algum lado. E este lado é agravar as penas daqueles indivíduos que põem em causa a Polícia Nacional, o Exército e outras estruturas afins ligadas a órgãos de defesa nacional. Por quê? Porque são atentados ao Estado. O Estado está a ser arrastado, a polícia gradualmente vai perdendo prestígio e nós somos muito passivos. Eu tenho essa percepção de que a nossa inteligência é muito passiva. É hora de nós utilizarmos a nossa inteligência ativa e sermos mesmo proativos. Sob pena, o que é que vai acontecer? Ter um desencanto, uma desconfiança de que eu vou ser interpelado por agente da autoridade, desenvolve um sentimento de desconfiança, é agente ou não é agente? Volta e meia eu vejo o indivíduo uniformizado, afinal de contas é um falso polícia. Mário e quem está a assistir, quem tem o poder de usar o que a Constituição conferiu, legitimado pelo povo, chegou a hora de encontrarmos soluções para que, de facto, reduzamos esse conflito, porque é um atentado ao Estado e a Polícia Nacional está a ser brincada. Esse é o termo correto, negrito e sublinho. A polícia está a ser brincada e é hora de meter um ponto final nisto. Mário. Senhor juiz do Tribunal Militar. É um problema. A minha questão, não para o raciocínio. O uniforme terá vindo das mãos de alguém, por amor de Deus. Mário, com calma, é um problema dificílimo de se resolver. Por que é que digo isto? Porque temos na República de Angola muitos bandidos que vivem em zonas pouco controladas. Segundo, são dessas situações que só mesmo e só as denúncias podem ajudar a ir diminuindo esse tipo de situações. Quando a nossa mulher sabe que em casa há fardamento da polícia, ao perguntar se esse fardamento é de quem, esta nossa mulher tem que ter o coração de proteger o seu esposo no sentido de ir denunciar. Porque ir denunciar à autoridade que o meu marido tem arma e usa fardamento é salvar o seu marido. Primeiro passo. Segundo, já dizíamos aqui também que é necessário na reconfiguração das leis que temos e principalmente daquelas leis orientadas para situações castrenses, essas leis podem ser estudadas no contexto. Estudadas no contexto no sentido de que, tal como o Dr. Kanga fazia referência, aquelas leis ou aqueles atos gravíssimos que atingem o Estado, por exemplo este, devia ter outra tipologia de pena. Inclusive, enquadrar esse tipo de situações, esse tipo de atos gravíssimos, naquilo a que chamaríamos, sei lá, terrorismo contra o Estado, qualquer coisa ali muito pesada. Vocês disseram coisas contra a segurança do Estado. Exato, esse é o termo que vocês usaram da outra vez. Crimes graves contra a segurança do Estado. E este crime grave contra a segurança do Estado, qual é a pena? 60 anos. Para dar pedagogia, fazer com que o cidadão possa dissuadir-se de aderir a esse tipo de comportamentos. Vamos terminar com esses comportamentos? Não, porque teremos ainda uns poucos que são lunáticos, que não querem saber de leis, nem de Estado, nem de nada. Furtarão farda de um irmão ou de qualquer pessoa e cometerão esses crimes. Mas temos que colocar disciplina. A outra coisa, caros irmãos, também é preciso ver, a polícia é um indivíduo aprumado.
é preciso colher algumas características desse indivíduo que se apresenta como polícia e fazer um estudo. Se desconfiar, vá de imediato a um becozinho, chama a própria polícia para vir certificar. Porque esse indivíduo com essa cabelada aí, cheio de ferimentos na cara, aquelas hematomas e as bolsas de sangue que tem na cara, não sei se é paculamento ou o que é, esse indivíduo traz uma desconfiança imensíssima. Então, vá para um outro lado, chama a nossa esquadra para vir se certificar. Estás a ver a postura siluetal do agente da polícia? Não dá para acreditar. Está a ver? Eu chamá-lo-ia aí de um maluco qualquer e de imediato chamar a polícia para vir lhe buscar. Entretanto, nós próprios cidadãos, cidadão pacato, é que tem que ter também inteligência, que isso que estou a ver aqui, esse tipo um pouco sujo, enfim, esse não deve ser polícia. Então vou ligar à autoridade para vir confirmar. Uma aqui. O Calacalaú